pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde e em segurança. Eu estou morrendo de saudades. Na aula de hoje, a gente vai dar introdução a um novo assunto em física. Nós vamos entrar em ótica. Ótica é uma parte da física que estuda os fenômenos relacionados com a luz. Assistam com atenção, façam suas anotações. Vamos lá? Nós vamos iniciar então as nossas discussões sobre ótica geométrica, classificando aí ou definindo o que é um raio de luz. Para a gente, o raio de luz vai ser uma linha orientada aí, né, que representa graficamente a projeção da luz. Então, a luz se projeta aí, né, se propaga em linha reta e essa linha orientada aí vai ser o nosso raio de luz. Então, quando a gente tem aqui, né, uma fonte de luz, que no caso aqui é a nossa vela, a gente observa que os raios de luz fornecidos aí, né, por essa vela, são raios em linha reta, né, por isso que a gente tem aí um raio de luz que tem direção e sentido em linha reta, é retilíneo, e a gente vê então chegar esses raios de luz no olho aí, né, do nosso observador. A gente vai ter duas características muito importantes para os feixes de luz, que são feixes convergentes e divergentes, além dos feixes paralelos. Quando a gente tem aí os feixes convergendo, né, se juntando no mesmo ponto, a gente tem então feixes convergentes, né, eles se juntam no mesmo ponto, e quando eles saem de um ponto, né, para pontos diversos, a gente tem um feixe de luz então divergente. Se a gente tem aí, né, raios de luz paralelo, a gente tem feixes paralelos. Nós podemos ter dois tipos de fontes de luz. São fontes que são chamadas de primárias ou secundárias. As fontes primárias sempre são corpos luminosos, ou seja, eles produzem luz, né, eles têm luz própria, eles emitem essa luz que eles produzem. Os corpos iluminados ou as fontes secundárias são corpos aí então que recebem esses raios de luz, né, recebe a luz produzida pela fonte primária ou pelos corpos luminosos. Então, a fonte primária é aquela fonte que produz a luz e a fonte secundária é a fonte que recebe essa luz. Como fonte primária, a gente tem aí, né, o sol, as estrelas, uma vela acesa, uma lâmpada acesa são fontes primárias. E corpo iluminado ou fonte secundária é tudo aquilo que recebe essa luz, né? Então, os objetos que estão ao nosso redor são corpos iluminados. Bom, a gente tem fontes monocromáticas ou policromáticas. As fontes monocromáticas, elas são aí fontes que possuem uma única cor, um único comprimento de onda aí, né, que representa uma cor. A gente tem nas fontes monocromáticas, né, lâmpadas específicas ou luzes específicas. Por exemplo, aí a lâmpada de sódio, que é uma lâmpada amarela, ela vai emitir uma luz, né, numa única cor, que é a coloração amarela. Quando a gente fala de luz composta ou policromática, olha esse poli de muitas aí, né? Então, muitas cores. A gente tem uma superposição de cores diferentes. Nosso principal exemplo é a luz do sol, que é composta aí de 7 cores, né? A gente vai ver mais à frente aí essa definição da luz do sol e da luz branca, né, sendo composta por diferentes cores, o que faz dela uma fonte policromática. Nós temos as definições aí dos meios, né? Temos meios transparentes, translúcidos e opacos. E a definição de cada um desses meios é pela quantidade de luz que atravessa os mesmos. Se a gente pensar no meio transparente, a luz atravessa completamente esse meio. Um meio translúcido, a luz atravessa parcialmente. E um meio opaco, a luz não atravessa. Por isso, como a luz não atravessa o meio opaco, a gente não consegue enxergar através desse meio, uma vez que a condição de luz aí é definitiva para a gente conseguir formar a imagem na nossa retina e, por consequência, enxergar aí os objetos. Então, quando a gente olha um meio transparente, a gente vai enxergar com nitidez o objeto, porque a gente tem a quantidade máxima de luz passando por ele. Num meio translúcido, a gente vai enxergar parcialmente, né, ou as nuances do objeto, porque uma quantidade de luz parcial passa por ele, e o opaco a gente não enxerga, porque não passa luz por este meio. Quando a gente observa aí, né, os primeiros fenômenos ópticos, a gente tem
vários fenômenos que serão analisados um a um daqui para frente, né, nessa frente 3 que vai apresentar aí o estudo de ótica pra gente, mas a gente já vai pensando nesses fenômenos. Então, primeiro, a gente tem uma reflexão regular. O que é a reflexão? Quando a gente tem uma superfície extremamente regular, o raio de luz pode bater nessa superfície e ser refletido, como a superfície de um espelho, por exemplo, né? Então, a gente tem uma reflexão regular. A gente vai estudar mais à frente que o ângulo de incidência desse raio aí, ele vai ser igual ao seu ângulo de reflexão, quando a gente tem, então, uma superfície regular. Nós podemos ter uma reflexão difusa, o próprio nome já fala, a gente tem uma superfície ali que não é regular, então ela é uma superfície difusa, rugosa geralmente, né? E aí, conforme o raio incide, ele vai tendo diferentes ângulos de reflexão por conta dessa falta de regularidade na superfície. Então, aí a gente tem uma reflexão difusa. Nós podemos ter também a refração. A refração é o fato do raio de luz conseguir incidir incidir o outro meio, né, a partir da separação entre superfícies. Então, se eu pegar um vidro, por exemplo, o raio ele pode atravessar esse vidro e ele sofre um desvio por ter mudado de um meio para o outro, e a gente vai estudar isso na refração. E essa refração ela pode ser regular, quando essa superfície é regular, né? A gente observa aí na figura A, e ela pode ser também difusa, como na figura B, por conta das irregularidades da superfície, na qual nós temos aí a separação entre esses dois meios. Nós temos também o fenômeno de absorção da luz, ou seja, tem uma superfície que absorve totalmente os raios que foram emitidos a ela, e aí a gente não vai observar, né, como a superfície absorve esse raio de luz, a gente não tem continuidade do mesmo. Então, nessa figura que nós estamos observando aqui, a gente percebe que o raio só incide, é absorvido pela superfície. Bom, nós temos então aí uma luz policromática muito importante, que é a luz branca. A luz branca é composta de 7 cores, né? Que são as cores do nosso arco-íris, vai do vermelho ao violeta. E a gente tem aí do vermelho até o violeta um aumento de frequência, o que faz diminuir o nosso comprimento de onda, lembrando daquela relação de velocidade, né? De uma onda que é frequência vezes o comprimento de onda. Quando a gente olha essa relação, para manter essa velocidade constante, se eu aumento a frequência, o comprimento de onda tem que diminuir. Por isso essa relação. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda observado. E aí, a gente tem, então, né, nessas 7 cores que compõem a luz branca, nós temos, então, as frequências definidas aí, né? Então, de maior frequência é o violeta e o de menor frequência é o vermelho, de maior comprimento de onda é o vermelho e de menor é o violeta, lembrando que nós estamos na parte do espectro que é visível. Se a gente pegar nos estudos aí sobre ótica, quem contribuiu muito para esse estudo, né, da luz branca, da decomposição da luz branca, foi o Newton, tanto que a gente tem um experimento bastante interessante aí, que é o disco de Newton. Quem quiser brincar um pouquinho nessa quarentena, nesse final de semana aí, constrói um disco de Newton, pinta direitinho lá com as 7 cores e coloca ele em movimento para ver que essa junção das 7 cores realmente vai produzir aí a luz branca. Quem quiser, manda foto, manda um bumeranguezinho aí mostrando que fez o disco de Newton. Mas é claro que a gente tem aí na literatura várias imagens e videozinhos sobre isso que dá para vocês também consultarem se não quiser construir. O que importa é entender que a composição então dessas 7 cores nos dá origem aí à luz policromática, lá, ó, muitas cores juntas, que é a luz branca. Dessa ideia aí, né, da junção de várias cores para produzir a luz branca, a gente vai entrar numa discussão que é a cor de um objeto. Essa é uma discussão que nós já fizemos, né? Muitos de nós fizemos juntos no ano passado, e vocês já fazem essa discussão desde o 9º ano, mas ela às vezes nos causa alguma dúvida. Então a gente vai lembrar que aqui na física, a cor de um objeto ela é dada pela reflexão aí desse objeto. Então, se a gente tem um objeto sendo iluminado, né, por uma determinada fonte de luz, a cor que a gente está observando dele é a luz que ele não absorve. Então, se a gente pegar a imagem aí que a gente tem dos passarinhos, se a gente pegar a parte A dessa imagem, né, a primeira figurinha aí, eu tenho um passarinho e na luz branca, esse passarinho é azul.
O que isso significa? Que ele absorve todas as cores, né, da luz branca, que são 7 cores, menos a cor azul. Então, ele está refletindo a cor azul. Se eu mudar a minha fonte de luz para uma fonte monocromática vermelha, como na figura B, esse passarinho ele absorve o vermelho. A gente viu lá com uma fonte que tem várias cores, ele absorveu o vermelho e refletiu o azul. Então, se ele absorve o vermelho, ele vai absorver essa fonte que está sendo vermelha agora, a gente vai observar o objeto preto porque ele não reflete nenhuma cor, ele está absorvendo tudo que chega da fonte. Se a gente mudar para verde, isso também é observado, ele absorve o verde. Então, se não tem nenhum tipo de reflexão, a gente observa aí o passarinho preto. E se a gente usar uma fonte azul, a gente já observou pela figura A que o passarinho, ele reflete o azul, então ele continua refletindo o azul na figurinha D. Então, se eu uso uma fonte azul, eu vou observar esse passarinho azul novamente. E isso também acontece para a maçã. Olha lá, na fonte A, né, na nossa figura A, que a gente tem a fonte de luz branca, a maçã é vermelha e a folhinha dela é verde. Se a gente mudar a fonte aí para vermelha, a maçã continua vermelha, que é a cor que ela reflete, mas a folhinha agora é preta porque a folhinha na luz branca refletia o verde e agora a fonte é vermelha, então ela absorve esse vermelho, não tendo reflexão nenhuma, é preta. Na figura C, a maçã fica preta porque ela não reflete luz verde, ela absorve luz verde, como a gente viu nas figuras anteriores, mas a folhinha dela reflete no verde, então olha lá a folhinha verde. E a última figura, né, a maçã e a folhinha são pretas porque nenhuma dessas duas partes dessa fruta vai refletir aí o azul, somente o passarinho neste caso, ok? Então, para a gente pensar um pouquinho nessas cores e ver quais são os exercícios do Tetra aí, que vai trabalhar essa ideia de cor do objeto, absorção, a gente tem que lembrar que na física as cores primárias são diferentes da parte artística, né? Em artes, a gente sabe que as cores primárias são azul, amarelo e vermelho. Na física, essas cores primárias são azul, verde e vermelho, porque é a composição, né, na intensidade máxima dessas três cores que a gente vai ter aí o que a gente chama de síntese aditiva da luz branca. Então, quando a gente observa aí a junção dessas três cores na sua forma primária, é que a gente tem luz branca, por isso que a gente, na física, considera aí vermelho, azul e verde para cores primárias. Bom, tendo pensado um pouquinho nessas características aí de fonte de luz, meios e as formas com que a gente vai analisar aí as fontes policromáticas e monocromáticas, agora a gente vai olhar um pouquinho o princípio de propagação retilínea da luz. Então, a luz se propaga em linha reta, o que faz com que a gente tenha aí alguns fenômenos quando essa luz encontra corpos opacos. Então, por exemplo, aqui na nossa figura, a gente tem uma fonte de luz, ela encontra um corpo opaco, como ela não atravessa esse corpo opaco, ela vai, né, desviar desse corpo opaco aí, projetando uma região de sombra, né, que é a região que não tem raio de luz chega até essa região. Então, aí a gente vê a formação de sombra. Então, o princípio de propagação retilínea da luz vai ser muito utilizado, né, principalmente em situações onde a projeção da sombra nos ajuda a calcular aí o tamanho do objeto. A gente vai fazer um exercício do Tetra sobre isso. E a gente faz isso por semelhança de triângulo, a gente vai comparar a altura dos objetos com o tamanho da sombra formado, e isso se explica por esse princípio. Nós temos também o princípio de propagação retilínea da luz explicando os fenômenos de eclipse. Então, aqui a gente tem um eclipse solar, onde o alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra faz com que a Lua forme uma região aí de sombra, né? E como se ela entrasse aí na região onde a gente consegue observar o Sol, e a gente tem um tempo aí, né? Onde o Sol fica encoberto pela Lua. E no eclipse lunar, a gente tem aí o alinhamento entre Lua, Terra e Sol, e é a Lua que vai agora ter, né, sua luz, né, diminuída aí pela posição da Terra. A Terra entra na frente do Sol, né? Então, a gente tem uma região aí de sombra e penumbra
em relação à Lua, porque ela não recebe diretamente os raios do Sol quando a Terra entra ali na frente. Isso se dá pela propagação retilínea da luz. Nós vamos ter também, pela propagação retilínea, algo muito importante que é a câmara escura. Ela explica aí, né, as formas com que o nosso globo ocular forma a imagem. Então, quando a luz entra pelo nosso globo ocular, ela vai ser formada, a imagem vai ser formada lá na nossa retina e também é uma imagem invertida. Quem transforma essa imagem aí numa imagem direita é a interpretação do nosso cérebro. Não, isso não quer dizer que os objetos estejam de ponta cabeça, pelo contrário, eles estão no sentido que nós estamos observando mesmo, mas a imagem deles é formada de forma invertida na nossa retina, e aí é o nosso nervo óptico que faz esse ajuste, né, da imagem que é formada ali. Nós temos então um objeto, a distância que o objeto está a este anteparo. E se a gente pegar a distância que está o orifício aí, né, do anteparo aqui, até onde vai ser formada a imagem, a gente tem uma distância aí da imagem, né, de onde a imagem está sendo formada e o tamanho da imagem. Essa relação também se dá por semelhança de triângulo, a imagem pelo objeto, né, o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, vai ser igual à distância da imagem, ou aí a profundidade da câmara escura, pela distância que nós estamos do nosso objeto. Nós vamos fazer agora, então, 2 exemplos para ver as aplicações aí na prática, né, em exercícios do vestibular de câmara escura. Vamos lá? Aí que a gente tem um adesivo de 6 milímetros. Ele fala que essa distância aqui, onde está o adesivo, até o orifício aqui, que é o nosso cristalino, vai ser aí de 3 metros. Ficou ruim aqui meu desenho, mas até aqui, ó. O globo ocular aqui vai ter 20 milímetros, né? E ele vai querer aí o tamanho da imagem que é formado na retina. Então, a gente tem lá, ó, a imagem pelo objeto vai ser igual à profundidade lá, né, do nosso olho pela distância que tá o objeto. Então, a imagem aqui, o tamanho do objeto é 6 milímetros, eu vou deixar em metros, porque é mais fácil que ele tá trabalhando com metro, milímetro, depois no final a gente passa para milímetro de novo, tá? 10 a menos 3. Isso aqui vai ser igual a nosso pelinho aqui, que é o 20 milímetros. Vai ficar 10 a menos 3 também, né? Que eu tô passando tudo para metro aqui, para não confundir com esses 3 metros aqui. Ou passa 3 metros para milímetro, tá? Dividido por 3. Tô fazendo aqui em cruz. Aqui a gente vai ter 3i. Vai ser igual a 120 vezes 10 a menos 6. Isso tá em metros, tá? A menos 6. Passa dividindo, o i então vai dar, ó, 120 dividido por 3 vai dar 40 vezes 10 a menos 6 metros. Só que a resposta tá em milímetros. Então, vou ajustar aqui, ó, o 4 vai ficar 10 a menos 5 e milímetros é 10 a menos 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2 milímetros. E isso tá lá na alternativa C de coração. Tem um edifício lá localizado no shopping de São Luís. Ele vai falar que a sombra que é projetada por esse edifício é de 80 metros. E existe um homem de 1,80 m que projeta uma sombra de 3,20 metros. E ele quer saber com essa relação qual a altura do prédio. Então, se a gente esboçar aí, né, essa relação, a gente tem, por semelhança de triângulo, que a altura do prédio dividida pela altura aí do homem, que é de 1,80 m, né? Vai ser igual, como tá tudo em metros, já vou pôr direto, ó. A altura do edifício dividido pela altura da pessoa. Se a gente fizer em cruz aqui, ó, vai dar 3,2, a altura aí do prédio, vai ser igual a 144.
Se eu passar 3,2 dividindo, opa, vai ficar 144 dividido por 3,2. E isso aqui vai dar, então, 45 metros. Então, a altura desse edifício é de 45 metros. Que é a alternativa aí C de coração também. Essa aula tá uma aula apaixonada. E por fim, nós vamos falar de mais dois princípios aí de propagação da luz, que é a reversibilidade dos raios de luz. Então, se ele faz um caminho aí, ele pode voltar neste mesmo caminho, né? Como mostra aí a figura A e a figura B. E a independência entre os raios luminosos, um raio não interfere no outro, eles são independentes, né? E a gente pode ver, como no exemplo da figura, provar esse princípio de independência quando a gente usa canhões de luz, né, num espetáculo para iluminar diferentes partes do palco. Pessoal, na aula de hoje, então, nós introduzimos um novo assunto que foi ótica geométrica. Leia com atenção, faça suas anotações. No final deste capítulo tem uma síntese muito bacana dos principais conceitos. Não deixe de dar uma olhadinha lá, ok? Nós vamos ter os conceitos teóricos nas páginas 225 até a página 242, se você quiser fazer o seu resumo ou a sua leitura particular. E os exercícios de tarefa serão os exercícios do 5 ao 9 da página 245. Amanhã a gente tem aula pelo Zoom. Eu farei a correção dos exercícios de máquinas térmicas que eu passei semana passada. E esses exercícios eu corrigirei nas próximas aulas. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!